Ontem a gente falou bastante sobre isso aqui, que é o índice de coordenação de nado. E ele se refere ao padrão de coordenação ou tempo de coordenação entre os braços, se forem os nados de crawl e costas, e entre braço e perna, se forem os nados de peito e borboleta. Então, como o atleta coordena os braços no crawl e no costas nas diferentes distâncias, como os atletas coordenam braço e perna nos nados de peito e borboleta nas diferentes distâncias. Então, a dinâmica é essa daqui. Se a gente for pensar naquelas 4 fases da braçada, a gente tem a entrada, a puxada, a empurrada e a recuperação. Então isso aqui seria como se fosse representar uma braçada. A gente tem uma abraçada aqui com o braço direito e uma abraçada com o braço esquerdo. Dependendo da distância competitiva e do padrão de coordenação que você tem, você pode ter cada um desses intervalos que são didáticos, porque o movimento ele é cíclico, mas você pode ter uma contribuição percentual diferente. Pelo que a gente já viu, nas distâncias maiores há uma tendência que essa entrada e esse alongamento sejam maiores, porque a pessoa gira mais o tronco, a braçada é mais alongada. Se a gente for pegar um velocista, a tendência é que isso aqui seja mais curto, e isso aqui seja mais amplo, que é a fase submersa. Então isso aqui é a entrada até o agarre, puxa, empurra e depois a recuperação. Então aqui tem uma braçada, e aqui seriam 2 braçadas ou um ciclo, uma com o braço direito e a preta aqui com o braço esquerdo. Dependendo, então, de como você coordena isso, você tem diferentes padrões de coordenação entre os braços. Então, essa aqui é uma proposta para a gente entender isso, a proposta de coordenação por captura, que é utilizada mais pelos fundistas. Em amarelinho aqui embaixo, a gente tem os momentos propulsivos. Aqui seria um braço, direito ou esquerdo, tanto faz, e aqui seria o outro, esquerdo ou direito, tanto faz. Então, você considerou direito aqui em cima, aqui embaixo é o braço esquerdo. O que está em amarelo são os momentos propulsivos. O que está em vermelho é uma ausência de propulsão. Então isso aqui não é propulsivo. Aqui a gente tem propulsão de um braço puxada para continuação da propulsão, empurrada. Então a gente tem aqui amarelo. Em algum momento, em função do padrão de coordenação, tem uma ação propulsiva. Só que quando a gente chega aqui, você tem a recuperação de um braço e a entrada, uma fase da entrada e desse alongamento do braço oposto. Esse tipo de coordenação deixa o nado mais eficiente, porque aumenta o comprimento de braçada, mas naturalmente você tem um momento de ausência de ação propulsiva. Se o cara for nadar 1.500 metros, for nadar em águas abertas, distâncias maiores, é um padrão de coordenação que é o mais interessante, porque ele é mais eficiente. Mas se o cara for tentar nadar mais rápido, se ele for um velocista, isso aqui para ele é um prejuízo. Só que é o seguinte, os melhores nadadores desaceleram menos. Aquilo que a gente falou da flutuação da velocidade intracíclica. Os melhores nadadores desaceleram menos, os piores desaceleram mais. Isso aqui é para o crawl, mas vamos pensar no peito. O bom nadador desacelera menos no deslize, mas ele tem que desacelerar porque ele está com ausência de ação propulsiva. E a água está criando resistência para ele. Então a ideia é que aqui você tem um momento de desaceleração. Se você percebe que a desaceleração é muito grande, você tem que começar logo o braço oposto, para que ele tenha ação propulsiva. Então esse padrão de coordenação que vai fazer com que isso aqui seja muito prejudicial ou não. Então isso tem modelo por captura ou braçada alongada, tem esses 2 nomes. Por oposição, cadê a ausência de ação propulsiva aqui? A ausência de ação propulsiva eu caracterizei pelo vermelho. Não tem. Então aqui você está entrando com um braço, você tem a puxada, tem um empurrão. Acabou a ação propulsiva desse braço, vamos supor que seja o direito. Mas em função do padrão de coordenação, o esquerdo já fez a entrada. Quando você termina de fazer a empurrada com um braço, você está puxando com o outro. Então você tem ação propulsiva o tempo inteiro. O cara está com um braço aqui e o outro está aqui. Ele está terminando aqui, ele já está preparado para fazer força com o braço oposto. Ele não tem esse alongamento lá na frente. Ontem, no início da aula, eu mostrei para vocês alguns estudos que justificam a importância da técnica na natação. Um dos estudos era com jovens de 12 anos, e o estudo concluiu o seguinte: mesmo que o padrão ideal de velocidade seja esse ou esse, que aqui você ainda tem sobreposição de ação propulsiva, por isso que o nome é esse, sobreposição. Com nadadores jovens, mesmo nadando em velocidade, eles só nadam assim.
eles não têm força suficiente, não têm potência suficiente, não têm padrão de coordenação suficiente para poder nadar dessa maneira aqui, que é o ideal para um velocista. Porque para você nadar com esse padrão de sobreposição do braço, pensando no cara que nada 50 e 100, ele teria que ter pelo menos 50 ciclos por segundo, por minuto, foi o que eu falei ontem. Então é muita braçada, é quase uma por segundo. Então você tem um braço que já está fazendo propulsão e o outro está terminando a propulsão. O cara nada como se fosse cavando buraco. Por isso aquela ideia que o Ronan falou, talvez essa braçada com o cotovelo mais estendido permita ou proporcione uma entrada mais direta para o agarre para ele poder fazer a puxada, ao invés de ir com a mão para frente, para depois fazer o agarre, para depois puxar e empurrar. Por que eu relembrei isso, Thiago? Porque significa então que é mais um conteúdo de ensino. Então a gente falou, conteúdo de ensino dos nados, pernada, abraçada, coordenação braço e perna, respiração específica, coordenação braço e perna, respiração específica e o nado completo. Quando chega no nado completo, não é assim, tá nadando nado completo, morreu. Não, isso aqui é um conteúdo. Ele entender conceitual e ele saber fazer me lembra os diferentes padrões de coordenação entre os braços em função da distância de nado. Porque senão a tendência é que se nade só assim, mesmo que ele esteja fazendo um estímulo de velocidade. Alguns nadadores naturalmente percebem isso ao longo da caminhada e acabam assumindo esse padrão de coordenação, mas outros nunca vão perceber, porque ninguém nunca falou para ele que ele tinha que nadar um pouco diferente. Ele não foi instruído a ter essas outras experiências. Alguns naturalmente, sei lá por quê, acabam percebendo isso, sem tomar consciência. Talvez a ideia seja, vamos fazer os atletas terem consciência desses padrões de coordenação. Isso, essa é a justificativa. Naturalmente, a gente ajusta o padrão de movimento à distância ou à tarefa que a gente tem que fazer. Por isso a discussão de ontem, ao invés, Ronan, da gente induzir a maneira de ser feito, cria um problema para o atleta solucionar. Então, se você dá uma distância para ele, ou se você pede que ele, mesmo que ele faça distâncias curtas, 25 ou 50 metros, mas você quer que ele nade no ritmo de 1.500, ele tem que nadar com esse padrão de coordenação. Quem trabalha com adultos, que às vezes começaram a nadar depois de mais velhos, você pede para ele nadar devagar, com média intensidade, no máximo eles nadam sempre da mesma maneira. O cara não entende que ele tem que se ajustar mecanicamente. Então, Ronan, essa é a maneira mais econômica. Mas o cara que vai nadar os 50 livre, ele não está preocupado em economia. Ele está preocupado em gastar energia. Você não consegue. Você vai manter isso por 50 metros, depois você vai morrer. Você não consegue manter esse padrão. Mesma coisa correndo. Você não vai conseguir correr os 100 metros rasos da mesma maneira que se corre a maratona. Por causa da distância, o padrão de coordenação obrigatoriamente tem que ser diferente. Se o cara quer correr os 100 metros rasos como se corre a maratona, apoiando no meio do pé, o calcanhar, depois meio e ponta do pé, ele não vai ganhar nada. Porque os 100 metros só se corre com a parte anterior dos pés. Se o cara quer correr quer correr a maratona, 42 km, só apoiando a parte anterior dos pés, ele também não vai conseguir sustentar isso. Porque não é uma mecânica eficiente para correr 42 km. Então são 3 padrões de coordenação, que é o que eles têm, que se tem conhecido. Para o nado de crawl e do costas, os padrões de coordenação são em relação a um braço com o outro. Peito borboleta em relação a braço e perna. Então esse é o modelo de captura. Significa que em função desse alongamento do braço, para tornar o nado mais econômico, tem menos frequência de braçada, você tem um momento de ausência de propulsão. Geralmente é assim que a gente ensina, porque é um nado mais econômico. Quando você utiliza a nadadeira e o palmar, esses equipamentos te induzem a nadar dessa maneira. Porque aqui o comprimento de braçada é grande e a frequência ela é pequena. Lembra? São 2 variáveis inversamente proporcionais. Então aqui a gente tem uma ausência, aqui você não tem ausência, em função do padrão de coordenação. Percebo que aqui a gente está nadando distâncias maiores, aqui estou nadando distâncias menores, até que eu chego nas menores distâncias possíveis, que é a sobreposição. Só que mesmo assim, olha que bacana esse gráfico aqui, que eu já mostrei para alguns de vocês em alguns cursos. Aqui a gente tem esse índice de coordenação dos braços para as distâncias de 3.000 metros até as distâncias de 25 metros, que nem é competitiva, só para poder entender. O que está marcado na bolinha é a média. Então, em média, quando se nada 3.500, quando se nada 3.000 metros, desculpa, o padrão de coordenação é esse, que é o padrão mais alongado, que é o de captura.
Continua, tudo que está aqui para baixo é captura. Então continua, captura, captura, captura. Quando chega mais ou menos aqui, começa a ficar oposição ou sobreposição. Então a ideia é, até os 200 metros, o padrão de coordenação tende a ser por captura. A partir dos 100 metros para baixo, o padrão de coordenação tende a ser por oposição ou sobreposição. Mas, entre os nadadores mais rápidos, o padrão de coordenação é sempre de sobreposição. Então, entre aqueles mais rápidos, apesar de ter uma variação, isso aqui é variação, ó. Olha o quanto que o grupo varia em relação à média, muito. Então, Ronan, você tem uma prova de 50 livre que as pessoas podem nadar de diferentes maneiras e terem mais ou menos o mesmo desempenho, mas entre os melhores o padrão é de sobreposição. A mesma coisa para os 100. Você pode ter nadadores de 100 que nadam muito bem com um padrão mais de oposição, mas entre os melhores a tendência é que seja alguma coisa próxima de sobreposição. Quando a gente pensa nas distâncias a partir dos 200 metros, a tendência é que seja mais isso por captura, que é um nado mais alongado. Mas mesmo assim, olha o quanto que eles variam. Então não adianta eu querer que todos os meus nadadores nadem como a média, porque em função da envergadura, da estatura, que uma coisa está associada com a outra, as pessoas podem nadar de maneira diferente e terem o mesmo desempenho. Por isso, essa ideia de criar estratégias para os nossos alunos, nossos atletas experimentarem, para eles descobrirem o que é mais adequado para ele e a gente medir. Não precisa fazer Filipina na última virada. Ondula menos. Não, sai nos 15. Não, sai nos 10. A gente tem que testar essas coisas. Tanto em treino, quanto às vezes até em competição. Por isso que deveriam ter competições com diferentes graus de importância. Tem as competições principais, as preparatórias, as seletivas, as de participação. Então, nas nossas aulas, a gente pode colocar isso como conteúdo de treino, né? A gente pode colocar essa proposta do índice de coordenação de nado, aqui pensando no crawl, vou falar para os outros nados. A gente pode colocar essas propostas lá dentro do conteúdo de nado completo. Ele não precisa nadar 3.000 metros. Pô, mas os meus atletas são muito novos, eles não nadam 3.000 metros. Não precisa nadar 3.000 metros. Você pode falar o seguinte, quero que vocês nadem fazendo o máximo possível de braçadas. Você está induzindo a que se nade assim. Eu quero que você nade fazendo o mínimo possível de braçadas. Você está induzindo que se nade assim. Você está aumentando o comprimento. Aqui o comprimento é grande, aqui o comprimento é pequeno. Aqui a frequência é baixa, aqui a frequência é alta. Eu quero induzir os meus nadadores a aumentarem o comprimento de braçadas, mesmo que eles façam repetições de 25 metros ou de 50, usa a nadadeira. A intenção é aumentar o comprimento de braçada. Então o foco não é na pernada em si, o foco não é na nadadeira em si, é a consequência da utilização da nadadeira. Quero que os nadadores aumentem comprimento de braçada para terem um nado mais eficiente, utiliza o palmar. Então, a intenção não é aumentar a força, a intenção não é nada disso, a intenção é aumentar comprimento de braçada, utiliza o palmar. Para ter um nado com uma braçada mais longa. Só que também não adianta, Vitor, tirar o equipamento e voltar a nadar assim. A gente utiliza o equipamento, a gente propõe um educativo com a intenção de isso mudar a prática, sem o equipamento. Então você tem que ver o quanto que eu estou usando, Thaís, do equipamento está sendo transferido para o nado completo. O quanto do meu coletivo, o quanto daquele educativo é transferido para o jogo numa situação real. Se eu não transfiro nada, tem alguma coisa faltando. Uma orientação, mais repetições. O palmar está muito grande, o palmar está muito pequeno, não sei, aí depende de cada caso. Beleza, estou pensando numa fase de preparação geral. Só que também, Eric, o que acontece? Quanto maior o palmar, mais você induz ele a nadar dessa maneira. E ele não tem que nadar dessa maneira, ele tem que nadar dessa. Então aquilo que a gente discutiu ontem, você vai, dependendo de um atleta adulto, nível olímpico, vou desconstruir o movimento para depois tentar construir, é melhor você já ficar aqui dentro, pô. Cria variações dentro do que é específico. Ah não, pô, é um jovem de 12, 13 anos. Cara, faz tudo. Usa palmar da NASA, palmar de Marte, palmar da Finis, da ProSwim, estrela, com pregador, sem pregador. É só para o cara experimentar. O foco é mais em construir técnica do que ter condicionamento físico. Mesma coisa, vou colocar uma nadadeira muito grande para um velocista, a tendência é que ele encurte demais a pernada, aumente o comprimento de braçada, a pernada fica mais rasa, está desconstruindo o nado, porque não é assim que ele nada. Ah, mas ele é jovem. As competições mais importantes são os Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, faltam 6 anos. Você pode ficar variando. Ah, não, o cara já está no topo. Eu não variaria tanto.
Então você desconstrói a técnica para depois construir. Não parece fazer muito sentido. Eu ficaria mais próximo do específico. O geral já foi construído, o cara treina 12, 15 anos. Se a gente for pensar para o nado de costas, a gente tem aquela ausência de ação propulsiva, como eu disse para vocês, quando a gente termina a braçada aqui e depois tem que recuperar o braço. Diferente do crawl, que a gente tem 3 padrões de coordenação, para o costas só tem 1. Então a única sugestão, se você vai nadar 50 costas ou 200 costas, ou a distância que vocês quiserem propor, é você fazer isso aqui mais rápido e aumentar a frequência de braçadas, é a sugestão. Isso é bem nítido, o cara que nada 50 costas, tá bom? É a única sugestão, não tem como você mudar padrão de coordenação de braço. Na verdade, não é que você não tem como mudar, os estudos são o que é feito, eu vou entender o que é feito. Então, entre os atletas de excelente desempenho, quando nadam diferentes distâncias, o que eles mudam é essa saída da mão da água. Ela fica mais rasa, ela fica mais rápida, tem menos giro de quadril, aumenta a frequência de braçadas. Isso é outra coisa que a gente pode colocar nas nossas aulas. Quando eu estiver falando do nado completo, eu vou induzi-los a nadarem de maneiras diferentes o nado completo. Mesmo que a distância de nado seja sempre 25, porque o foco está na técnica, são as repetições de 25. Ele vai nadar os 25 devagar, os 25 mais rápido, 25 mais giro de tronco, menos giro de tronco. Se a gente for pensar no peito e no borboleta, como eu disse para vocês, o padrão de coordenação é entre os braços e as pernas. Tem aqui o mesmo desenho. No nado de peito, existem alguns momentos de ausência de ação propulsiva. Só que os estudos mostram que entre os 50 e os 200 metros nado peito, o que eles conseguem, o que os atletas conseguem modificar é só o tempo de deslize. Então a diferença é, se eu estou na prova de 200 peito, o tempo de deslize é maior, se eu estou na prova de 50 peito, o tempo de deslize é menor. Então como se a gente nadasse os 50 peito com aquela ideia do nado mais por oposição. Termina, o braço chegou na frente, você não desliza muito, já está preparando para fazer o braço de novo. Então você tem propulsão, 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 como se fosse uma gangorra. Se for 200 peito, uma prova de medley, o cara nada um peito mais deslizante, porque é mais econômico, gasta menos energia. Você não conseguiria sustentar esse peito com muita frequência de braçadas por uma prova de 200 metros. Só que geralmente a gente também ensina um nado de peito deslizante. A gente não ensina um padrão de coordenação de nado de peito onde o deslize é menor. Tem algum momento dentro da nossa trajetória com o nosso atleta, a gente tem que ensinar isso para ele. A mesma ideia, a distância pode ser de 25 metros, só que ele vai nadar os 25 metros com diferentes padrões de coordenação. Ou diferentes frequências de braçada. Sei lá, 40, 45, 30, ou bota o metrônomo no ouvido dele para ele nadar naquele ritmo. Ah, mas eu só tenho tenho 20 atletas, 20 nadadores. Beleza, cada um usa a hora, usa o equipamento uma hora. 2 vezes para um, 2 vezes para o outro e vai repetindo. A ideia é coordenação. Para o borboleta, a ausência de ação propulsiva acaba acontecendo entre a pernada que é feita aqui, que é a segunda pernada, e a entrada da mão na água novamente. Então, a diferença vai ser dos 50 para os 400, que nem tem prova de 400, mas só para a gente entender o padrão de coordenação, a diferença é o tempo entre a segunda pernada e a ação propulsiva da braçada. Que é meio como se fosse um deslize do nado borboleta. Quando o cara vai nadar os 200 borboleta, ele vai com a mão lá na frente e desliza mais. O cara for nadar os 50 borboleta, ele vai nadar mais assim. Ele não desliza tanto. Por isso que os nados de peito e borboleta são nados mais difíceis, mas são mais difíceis em termos de coordenação, do timing entre o braço e a perna. E a gente precisa passar isso para o nosso aluno. Então, da mesma maneira, pode ser distância de 25 metros, mas ele vai nadar o borboleta em 25 metros com diferentes padrões de coordenação. Adriano, eu quero que você nade os 25 fazendo o mínimo de braçadas possíveis no borboleta. Adriano vai com o braço lá na frente, desliza, esquece da vida, depois faz outro ciclo, desliza, vai lá na frente. Agora eu quero que você faça o mínimo de braçadas, ela vai tentar fazer mais frequente. Tudo com distância de 10 metros, de 15, 25. Não precisa botar ele para nadar hoje 200 metros, ele vai nadar no ritmo de 200 metros.